Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, para darmos sequência ao nosso estudo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, amados, nós vamos dar sequência ao tema justificação pela fé, no livro de Paulo aos Romanos. Na semana passada nós falamos sobre a confiança firmada no Deus de Abraão, pois Abraão que creu, ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como nós vimos no versículo 17. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Está em Jeremias 32, 27. E também, quando os discípulos falaram para Jesus, ficaram maravilhados e disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então essa fé firmada no Deus de Abraão foi o que nós falamos na semana passada. E hoje, com a graça do Senhor, nesse dia do Senhor, nós falaremos sobre o que? A mesma coisa, é fé. O que Paulo está falando aqui sobre fé, ele dá sequência no assunto, dizendo sobre a fé de Abraão no Deus de Abraão. Então, com a graça do Senhor, daremos sequência nesse trecho. Eu queria iniciar com uma oração. Curvem as cabeças. Senhor, quão gratos somos a Ti, Pai. Louvado seja o Teu santo nome. Com grande salvação nos proporcionaste em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Pai, tudo nos concedeste, ó Deus, por pura graça e misericórdia. E a fé nos deste, ó Deus, a nós, eleitos seus, pelo beneplácito da sua vontade, nós que fomos escolhidos, sem merecimento algum, por nos dar a tua fé para que crescemos. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, para que vivamos vidas abundantes diante da tua presença e nos regozijemos diante daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez por nós. Quão grande é o teu nome, Pai. E como maravilhados ficamos, ó Deus, diante de tão grande salvação. Ajuda-nos, ó Pai, a vermos a preciosidade do Teu Santo Evangelho, de modo que vivamos vidas abundantes na Tua presença, glorificando o Teu nome em todas as coisas. É o nome do Senhor Jesus que agradecemos, Pai, e pedimos. Amém. Então, Paulo finaliza esse trecho da carta aos Romanos,
capítulo 4, onde eu dividi em duas partes. Do versículo 19 ao 22 nós falaremos sobre fortalecer-se na fé. E do versículo 23 ao versículo 25 nós podemos perceber o quê? Que tanto a Abraão como a nós algo é concedido de igual modo. Então olha só, no versículo 19 nós lemos: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Ele não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi imputado para a justiça. Interessante, quando nós lemos esse trecho, a gente não dá para evitar você lembrar do relato de Gênesis a respeito de Abraão. E quando nós nos lembramos daquele relato, a gente começa a perceber o seguinte: parece que Paulo está exagerando um pouco aqui. Paulo está exagerando. Primeiro ele fala, sem enfraquecer na fé, no versículo 19. Depois no versículo 20 ele fala, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Aí ele fala, mas pela fé se fortaleceu. E no 21, estando plenamente convicto. É interessante que o mesmo ocorre em Hebreus, no livro de Hebreus. Vamos lá comigo para Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E vamos ler o que o autor de Hebreus relata com respeito a Abraão e a Sara. Hebreus 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em terras com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e edificador. 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também a um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a que se tinha dito, em Isaque será chamada tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, quando nós lemos aqui esse trecho em Hebreus, nós vamos perceber o quê? Quão forte, quão firme era a fé de Abraão. Quão firme era essa fé, a semelhança do relato de Paulo, dizendo que sem enfraquecer na fé, Abraão fez o que? Confiou, embora ele considerasse a situação física dele e a situação física de Sara, mas ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. E pela fé ele se fortaleceu, estando plenamente o quê? Convicto. Mas o relato de Abraão, irmãos, a história de Abraão,
quando em Gênesis é relatado que Abraão foi justificado pela fé, isso se deu no capítulo 15, verso 6 de Gênesis. Um pouco mais adiante, no capítulo 17, versículo 15, abram comigo, Gênesis 17, 15. Em Gênesis capítulo 17, verso 15, nós lemos o seguinte: disse também Deus a Abraão: a Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão rosto em terra e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará-nos Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que vive Ismael diante de ti, ou seja, tomara que Ismael permaneça vivo, porque de Sara não vai vir muita coisa não. E aí você vê o que? Paulo dizendo: embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, o que aconteceu? Ele não enfraqueceu na fé. Ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas se fortaleceu, estando plenamente convicto. E você fala: tem coisa errada aqui, tem alguma coisa errada. Aqui, nessa situação que nós lemos de Gênesis 17, Abraão já tinha consentido com o conselho de Sara de arrumar um filho com a serva Agar, ou seja, fruto de incredulidade. E mais à frente, no capítulo 20, peregrinando em Gerar, o que ele faz? Ele mente para Abimeleque com medo do quê? De ser morto. E aí você fala, onde? A gente pergunta, onde está a fé fortalecida de Abraão? De onde Paulo e o autor de Hebreus tiraram aquelas informações, das quais nós lemos e não tiramos incredulidade alguma, só perfeição da fé? Do que está sendo dito aqui? É aqui que eu entraria no segundo ponto. A Abraão e a nós igualmente. A gente vai voltar para esses versículos anteriores. Nós vamos pegar agora a partir do versículo 23, aqui de Romanos capítulo 4. Olha só o que está escrito: e não somente por causa dele, de Abraão, está escrito, mas que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, amados, vamos tentar compreender uma coisa: tudo o que aconteceu com Abraão é exemplo para nós. Em Romanos 15,4 está escrito o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito, tanto o relato de Gênesis, quanto o relato de Paulo aqui em Romanos, quanto o relato do autor de Hebreus, foi escrito para quem? Para nós e para o nosso ensino. E qual a lição que devemos tirar daqui? Que o que acontece com Abraão é o mesmo que acontece conosco. É isso que Paulo está explicando. Não somente por causa de Abraão,
está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, porque existe um modelo, e Abraão é o modelo. Abraão é o modelo que Paulo está se utilizando na carta aos Romanos, para mostrarmos o que? O que é fé, o que é promessa, em quem devemos crer, em quem devemos confiar. Então Paulo está mostrando o que? Fazendo um paralelo entre Abraão e nós. Essa é a realidade. Quando o pecador é justificado pela fé, a justiça de Cristo lhe é o que? Imputada. No versículo 22 está escrito: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E no versículo 4: mas também por nossa causa, posto que a nós também, a nós igualmente nos será imputado. Então, como autor e consumador da fé, o que o nosso Deus faz para conosco? Ele nos concede o que? Fé e graça. De que modo? Gratuitamente. Isso está em Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E assim nós cremos nas promessas do Deus que vivifica quem? Os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Essa, irmãos, é a sua promessa a nós. Abram comigo 1 de João, capítulo 2, verso 25. De João 2,25 diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O que? A vida eterna. Olha que interessante. O pastor ele leu com respeito ao que? A promessa dada a Abraão, ou melhor, o evangelho pregado a Abraão. Que evangelho foi pregado a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Estava errado? Não. Ela estava em quê? Foi apresentada de modo incompleto. Mas não era errada, era aquilo é real. Aquilo é o evangelho pregado a Abraão. E o evangelho pregado a nós? Vida eterna. Abraão foi feita uma promessa de que de todas as famílias da terra, todas as famílias da terra serão o quê? Abençoadas nele. É uma promessa feita a nós, a vida eterna. Ter parte com Cristo, estar diante dele por toda a eternidade. Em João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha só que interessante, uma promessa que nós já temos, mas ela é completa? Não, também não. Um evangelho pregado a Abraão, que era real, mas ele era completo? Não. E aí você vai analisar o seguinte, vamos começar a pensar um pouco. A fé, na realidade, ela não está direcionada à promessa. A fé, na realidade, está direcionada àquele que fez a promessa. Esse é o ponto. Se nós voltarmos um pouco lá acima, versículo 19 aí de Romanos, o que nós vamos ler? E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então olha que interessante, a promessa foi feita. Você crê no que? Na promessa ou em quem fez a promessa?
mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Que glória é dada a Deus aqui? Nós já falamos sobre isso no domingo passado. Quando a fé de Abraão foi direcionada a Deus, e ele creu naquilo que Deus havia dito, ele dá glória a Deus, porque ele faz de Deus o quê? Verdadeiro, como Deus é. Ele recebe a mensagem de Deus proclamada como ela realmente é. Então, se você for analisar, a mensagem em si, ela não tem tanta importância. Vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer. O William apresentou a mensagem, né? O pastor William falou da mensagem que foi evangelizada a Abraão. O que? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era a mensagem que ele se apegou, ou se apegou em quem proferiu a mensagem, em quem deu a mensagem? Por quê? Porque olha só, versículo 21, estando plenamente convicto de que ele quem? Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Olha que fantástico! Pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. O que foi imputado para a justiça? A fé que ele teve naquilo que Deus proferiu. Não importa se é Deus proferindo, eu tenho que crer. Se é Deus dizendo, eu tenho que crer. E é isso que nós vemos aqui, Jesus falando: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Por que ele não fala, quem ouve a minha palavra e crê em mim, tem a vida eterna? Porque nesse caso estamos dizendo o seguinte: ele e o Pai são um, a palavra dele é a palavra do Pai. Então creiam que eu estou na autoridade do Pai, Jesus está dizendo. E ele diz: tem a vida eterna, não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem crê tem a vida eterna, mas é algo que é algo real e palpável na nossa vida? Não, em parte nós temos, em parte teremos. Por isso que é fé. Por isso que o justo viverá por fé, porque em parte ele tem, em parte ele vai ter. Em parte ele tem, por quê? Porque ele creu, aquilo passou a ser dele, ele tem a vida eterna. Só que a vida eterna também é uma promessa, e ele tem que passar a vida o quê? O justo viverá por fé, é de fé em fé, certo? Então o que nós estamos vendo aqui? Em 2 de Pedro diz o seguinte, capítulo 1, verso 3: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Elas têm sido nos doadas, elas não serão doadas. A promessa em Cristo Jesus, ela se cumpre em Cristo Jesus, mas ela também se cumpre em Cristo Jesus lá na frente. Ela se cumpre em Cristo Jesus no passado, e ela também se cumpre em Cristo Jesus no futuro, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Então entendam, 3 pontos, 3 momentos em que a fé é exercida por nós, por pura graça de Deus, ou exercida em nós por pura graça de Deus. 3 momentos. A fé nos leva ao quê? Ao arrependimento, confissão de nossos pecados, e a crer que o Senhor Jesus Cristo nos livra da ira vindoura. E aí você tem o quê? Você está o quê? Salvo. Você tem a vida eterna, porque você creu na promessa da salvação em Cristo Jesus. Essa promessa dada pelo Pai, através das palavras do Filho.
Mas acabou por aí? Não, não acabou por aí. Nós temos recebido, tem sido nos doadas todas as coisas que nos conduzem ao quê? A piedade. Nós podemos viver vidas santas, porque não somos mais escravos do pecado. Esse é o ponto. E como vivemos essa vida santa? Pela fé. Também pela fé. Porque a mesma promessa é a mesma fé. É por isso que o justo viverá por fé. Por quê? Tendo visto que ela está nos livrando das corrupções, das paixões que há no mundo, e está nos tornando o quê? Co-participantes da natureza divina. Mas ela também tem um aspecto futuro da glorificação, onde nós também por fé seremos o quê? Glorificados em Cristo Jesus, e aí sim estaremos eternamente com Ele, sendo um com o nosso Senhor. Então, amados, vamos entender. Tanto Paulo quanto o autor de Hebreus está salientando o que? A fé de Deus, a fé concedida pelo autor e consumador da fé. Essa fé, ela é perfeita. Essa fé que nós recebemos, ela em perfeição divina, ela fez-nos o que? Crer no Senhor Jesus Cristo. Ela é o instrumento concedido a nós, para que nós crescêssemos no nosso Senhor. E agora, uma vez que você crê, você sabe que Ele cumpre, ou que Ele já cumpriu, e que Ele cumprirá a promessa dele. Quando nós pegamos em Hebreus 10:19, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, você creu no Senhor Jesus Cristo, entre no Santo dos Santos, vá até o Pai, tenha intrepidez, mas não intrepidez em você, intrepidez daquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus. É por Cristo Jesus que nós podemos agora o quê? Acessar o Pai diretamente. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. É essa plena certeza de fé que nos leva a quê? A nos agarrar em Cristo Jesus, e nele ter intrepidez para mantermos um relacionamento com Deus e Pai. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então olha que interessante, irmãos. Guardemos firme a confissão da esperança. Você creu lá atrás no Senhor Jesus Cristo, guarde firme essa confissão. Você um dia disse: eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio que fui libertado, lavado dos meus pecados pelo sangue do Cordeiro. Agarre-se no que? Na esperança dessa confissão, sem vacilar. Por quê? Porque em você que está apoiado essa concretização da promessa? Não, porque quem fez a promessa é que é fiel. Ou seja, a promessa foi feita por Deus, o Senhor nosso Deus. É nele que devemos o quê? Fundamentar a nossa fé. Ele nos fez a promessa. Confiemos em nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 4, abram comigo, Hebreus capítulo 4, verso 14.
Hebreus 4,14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Ele fala de novo aqui: conservemos firmes a nossa confissão. Por quê? Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi-lhe tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, preste atenção aqui. Conserve firme a sua confissão. Você creu no Senhor Jesus Cristo? Conserve firme essa fé, essa confissão. Por quê? Porque ela não está apoiada em você. Sabe quando você chega diante daquela pessoa e fala assim: você vai ser salvo? Ela fala: sim. Por quê? Porque eu criei. Eu criei no Senhor Jesus Cristo. Eu sim vou ser salvo. Esse diálogo, esse discurso está apoiado em quem? Eu criei. Eu confiei. O que Paulo está falando aqui, irmãos, não é uma confiança que não vacila, uma fé forte em você mesmo. É uma fé que confia no Deus da promessa. É uma fé fortalecida no Deus da promessa. A promessa, ela se torna real e verdadeira, porque quem a profere é real e verdadeiro. Certo? Então, quando aqui em Romanos capítulo 4, que nós estamos estudando, quando é dito: sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, tem uma outra versão, se não me engano é a CF, e a revista Corrigida Normal, que diz que ele não levou em conta o seu próprio corpo, a situação do seu próprio corpo amortecido. E aqui fala que ele levou em conta a situação do seu próprio corpo amortecido, tanto numa situação quanto na outra, no mesmo, na realidade, se você parar para analisar. Essa versão, dizem que a versão da área, nesse caso aqui, ela está fazendo mais justiça ao assunto, mas a ideia é praticamente a mesma. Quando fala que ele não levou em consideração a situação do seu corpo, está falando o quê? Que ele creu na promessa. E aqui está falando: embora levasse em conta a situação do seu corpo, ele creu no quê? Na promessa. Tanto numa condição como na outra. Ele olhando para si ou não olhando para si, ele tem que confiar em quem? Não nas circunstâncias, mas naquele que fez a promessa. Esse é o ponto. E aí olha só, quando Paulo está falando sem enfraquecer, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E depois estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa. Em todas as circunstâncias, Paulo está mostrando o quê? A fé não está fundamentada na crença que Abraão podia ter da situação. A fé estava fundamentada naquele que fez a promessa. Sabe por que a gente sofre tanto? Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente fica olhando para a gente mesmo, para nós mesmos. Nós ficamos olhando para nós mesmos, e aí começamos a questionar: será que a fé que eu tive é uma fé verdadeira? Será que a fé que eu tive é uma fé? E aí você fica olhando para você, e aí você deixa de olhar para quem? Para aquele que fez a promessa. O que está mostrando aqui não está mostrando um Abraão top, um Abraão super-herói, um Abraão heroizão da fé. Quando a gente vai para Hebreus 11, está mostrando justamente o quê? Que Deus conduziu o seu povo e conduz
o seu povo pela fé, mas a fé que Ele dá ao seu povo, a fé que Ele sustenta no seu povo, e a partir do que? Da revelação que Ele faz de si para o seu povo. Ou seja, não está em momento nenhum enaltecendo Abel, Noé, Abraão, Sara. Quando você lê Hebreus falando de Sara, você fala, não é possível, o autor de Hebreus não leu Gênesis. Quando você vai ler Gênesis, Sara era uma mulher, você fala assim, mulher incrédula. Não. Aqui em Hebreus 4 está falando, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Nós temos sim um sumo sacerdote que conhece quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que somos inúteis. Ele sabe que somos vermes, que éramos o que? Inimigos dele. Você acha que Deus ia dar fé para nós e falar assim, agora creia do seu jeito? A nossa fé é sustentada por Deus. A nossa fé é sustentada por Ele. A promessa que Ele dá é sustentada por Ele. A revelação dEle é sustentada por Ele mesmo. Tudo provém dEle. Tudo é para Ele. Abraão creu em quê? No Deus da promessa. Ele não creu simplesmente na promessa que Deus fez. Ele creu no Deus da promessa. Agora eu pergunto, em quem nós estamos crendo? Em quem nós estamos crendo? Já pararam para pensar com respeito à nossa vida de fé? Nós que realmente cremos no Senhor Jesus Cristo e fizemos essa firme confissão, rendendo-nos aos pés de Cristo Jesus, reconhecendo a nossa miséria e recorrendo a Ele. A nós que tivemos essa experiência com o Senhor Jesus Cristo, experiência de salvação, que fomos regenerados pela graça de nosso Deus em Cristo Jesus. Já pararam para pensar que se fosse escrito a respeito da nossa vida, se Deus escrevesse a respeito da nossa vida, Ele escreveria a respeito da nossa vida como Ele fez com aqueles homens de Hebreus 11? Por quê? Porque não depende de nós. A justiça é dada pela fé, é a justiça de Cristo em nós. Hoje Deus olha para nós e vê o que? Pessoas justificadas, homens e mulheres justos, homens e mulheres que receberam sem mérito algum a justiça de Cristo. Hoje Ele olha para você que realmente creu e foi regenerado e diz: este é meu filho amado que com todo o prazer. Isso não lança por terra a nossa responsabilidade, pelo contrário, percebendo isso, é que nós temos o que? Mais ânimo para viver uma vida santa diante dEle, porque sabemos que Ele não está olhando para nós e ticando os nossos erros, como um legislador, um juiz, cobrando de você, você errou aqui, você errou aqui, calma aí, pensa, você cometeu esse erro aqui, será que você está salvo? Será? A questão não é essa, irmãos. Ele mostra o Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra a relação de Abraão com Deus, uma relação de fé firme, sem enfraquecer.
uma fé que não duvida por incredulidade na promessa de Deus. Então, apegue-se às promessas de Deus, apegue-se ao Deus da promessa, creia nele, creia que Ele fez a promessa, e se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Há alguma coisa difícil para o Deus que traz a vida, os mortos? Há alguma coisa difícil, aquele que traz à existência as coisas que não existem. Quando olhamos para nós percebemos o que? Nós estávamos mortos e Ele nos vivificou. Não existia vida em nós e Ele trouxe a existência. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Então, irmãos, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 2 Pedro 3,18. Viva, mas viva constrangido, não pela sua condição pecaminosa, porque o pecado nós carregaremos conosco até o final, mas viva constrangido pelo amor de Cristo manifestado a seu favor. É isso que deve nos constranger. Nós muitas vezes temos vivido o quê? De maneira constrangida pelo pecado nosso. E será que Deus me salvou? Será que um dia eu criei? Eu estou com uma vida tão miserável. E quanto mais o Senhor ama a sua vida miserável, mais você se enfia na miserabilidade da sua vida desgraçada. Porque está contemplando só o pecado. Levante os olhos e olhe para Cristo Jesus. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para você saber quais são as promessas que Deus fez em Cristo Jesus para nós, e apegue-se a elas. Apegue-se a elas. Aqui em Romanos 8, abram comigo Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Por que nós vivemos uma vida desgraçada e miserável? Porque estamos contemplando o quê? A nossa própria miséria, e esperando o quê? Uma reação da nossa carne, uma reação santa da nossa carne. Não existe. A nossa carne foi condenada. Nossa carne foi condenada. Não olhe para você, olhe para quem? Para Cristo Jesus. Se Deus não poupou o seu próprio Filho por amor a nós, o que mais Ele poderia poupar? Nada. Então, se você vive uma vida miserável de pecado, escravo do pecado, é porque você não está olhando para Cristo. Olhe para Ele. Do mesmo jeito que você veio ao Evangelho pela fé, viva pela fé. Saiba que para vencer os seus pecados, Deus já lhe deu tudo, como nós lemos lá em Pedro. Tudo que concerne a vida e a piedade já nos foi dado em Cristo Jesus. Por que não estamos nos apegando a essas promessas? Por que estamos vivendo vidas medíocres? Porque a gente às vezes acha que a fé foi só algo inicial lá atrás. Eu creio no Senhor Jesus Cristo, estou na igreja, agora eu tenho que tocar minha vida. Não, não. A vida toda do justo é vivida pela fé. A vida toda do justo é vivida pela fé. E uma vez que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo, como está em 2 Coríntios 5, como que vai ser a nossa vida? Uma vida completamente dedicada a Ele. Mas enquanto não é o amor de Cristo que te constrange, e sim o seu pecado, você vai continuar vivendo uma vida miserável, tendo todas as promessas para você. Você vai continuar vivendo o quê? Uma vida miserável.
Como já disse Jerry Bridges, é como se nós tivéssemos herdado um valor exorbitante de dinheiro, de bens, e isso estivesse numa conta, e você não vai até a conta para retirar essa herança. Você faz o quê? Continua tentando correr por conta própria, viver a sua vidinha medíocre por conta própria. Não, aqui eu tenho que fazer desse jeito, porque assim, é assim que eu vou ficar feliz, porque assim é que agrada a Deus. Meu Senhor, até quando a gente vai ficar olhando para os nossos pecados, sendo constrangidos pelos nossos pecados, em vez de ser constrangidos pelo amor de Cristo? Até quando? Não estou dizendo aqui que nós devemos pecar, não, a ordem é: não peque. João disse: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se vacilarmos na fé e cairmos em pecado, nós temos um advogado. E por que não recorremos a esse advogado? Por que não confessamos os pecados? Não reconhecemos os pecados para que sejamos livres, libertados desses pecados? Por que ficamos andando somente de nós, constrangidos pelo pecado, e alimentando isso, e confessando como se isso fosse a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, diante dos irmãos? Não é. Isso mostra que você não está recorrendo a Cristo Jesus. Quando que traremos aqui, nas nossas reuniões de oração, por exemplo, momentos de que essa semana o Senhor me deu graça, e eu criei, eu olhei para Cristo, eu tenho me apropriado das suas promessas, eu tenho tendo gozo e alegria no Senhor Jesus Cristo, eu tenho crescido no conhecimento dEle, na graça, visto quão miserável pecador eu sou, mas quão precioso Ele é. Eu tenho visto quantas promessas eu tenho de Jesus. Quando faremos isso? Quer dizer que isso é sinal de orgulho, de arrogância no nosso meio? É sinal de humildade e simplicidade. É você reconhecer que você é um pecador miserável, que você está sempre escravo do seu pecadinho. Estão percebendo o que Paulo está falando? Como que Deus olha para nós em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus Ele olha para nós como homens e mulheres que estão firmes na fé. Então, creia que a semelhança de Abraão, se alguém fosse lá na frente relatar a nossa vida, relataria em que aspecto? Da nossa firmeza na fé em Cristo Jesus. Mas calma aí, Abraão não foi firme, Sara não foi firme. Nós também, muitas vezes, não estamos firmes. Nós somos vacilantes, nós somos pecadores. Mas uma coisa nós temos: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, as Sagradas Escrituras, a palavra de Cristo. E é por meio dela que está escrito: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Lute contra o pecado, lute, não se apegue aos seus pecados, lute contra eles, corra para Cristo. Em Efésios capítulo 6, isso aqui não está anotado. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, creia no Senhor, creia na força do seu poder, aproprie-se das ferramentas, das armas que Deus nos proporcionou em Cristo Jesus, como está relatado aqui nos próximos versículos. Aproprie-se dessas armas, creia na promessa, creia no Deus que fez a promessa. Lute contra os seus pecados, não dê trégua a eles, mas não se apegue a eles. Não viva constrangido pelos seus pecados. Você caiu em pecado?
Senhor amado, confesse seus pecados, arrependa-se deles, sacode a poeira, levante-se e continue trilhando a vida cristã. Não fique rendido diante dos seus pecados. Saiba que Deus nos concedeu não somente fé, não somente graça, não nos deu somente uma promessa, mas Ele dá tudo que concerne a vida e a piedade. Ele nos deu tudo, então creia no Deus da promessa, creia nele. Em 2 Timóteo 1,12 é escrito: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo está mostrando, irmãos, em quem está firmada a promessa, em quem está firmada a esperança de Paulo. Em quem, irmãos? É nele mesmo? É no desempenho dele? É naquilo que ele tem feito ou deixado de fazer? Em quem está firmada a esperança de Paulo? Ele está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Nós muitas vezes, como reformados que somos, a gente não consegue entender algumas coisas, e por isso muitas vezes nós nos tornamos exclusivistas. Mas é interessante nós percebermos uma coisa: Abraão foi justificado porque creu na promessa de Deus. Que promessa? Em ti serão benditas todas as nações da terra, de ti virá um descendente. E nós somos salvos por quê? E nós cremos o quê? Na promessa de Deus. Que promessa? O Evangelho. O Evangelho. E aí o que acontece é o seguinte, que muitas vezes você fala: mas se não for dito que Deus é o juiz e Ele pode mandar para o inferno, se não foi falado isso na pregação do Evangelho, é bem provável que a pessoa não tenha nem se convertido. Ela creu, mas como que foi a mensagem do Evangelho? Tem alguns pontos que são... E aí você começa a entrar num âmbito, num campo assustador. Eu não estou falando que nós devemos pregar qualquer Evangelho, e o que importa é pregar, crer-se em qualquer Evangelho. Não, mas muitas vezes, na nossa limitação de quem nós somos, limitação do momento, do local onde nós estamos inseridos, limitação de todas as coisas, todas e quaisquer coisas, nós temos crido no Deus da promessa, ou nós temos nos apegado à promessa em si? Nós temos crido no Deus da promessa, ou nós temos nos apegado à nossa reação a essa promessa? Em quem nós temos crido? Em quem está a nossa esperança? É em você mesmo? É na sua fé? É na sua promessa? Na promessa que Deus fez? A promessa que Deus fez, ela só é validada se nós crermos no Deus da promessa. Foi Ele quem nos prometeu. Ele é essa fé que glorifica o Senhor nosso Deus. Crer na promessa que Ele nos dá, a promessa que Ele nos deu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você tem crido? E Paulo, em Romanos 8, 37, um pouco abaixo daquele versículo que nós lemos,
ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abraão creu numa mensagem, numa promessa que apontava para quem? Para Cristo. Nós cremos no Evangelho que aponta para quem? Para quem? Para Cristo Jesus. Esse é o ponto. Como Abraão, nós somos vistos por Deus como santos, justos e perfeitos em Cristo Jesus. Deus olha para nós como pessoas justificadas. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não creu nesse Deus maravilhoso, Deus que enviou o seu Filho amado a esse mundo para morrer por nós, pecadores, se você ainda não creu nesse Deus, na mensagem do seu santo Evangelho, creia, porque você está condenado. A ira de Deus permanece sobre sua cabeça. Enquanto você não crer, você está condenado. Agora, se já cremos, irmãos, apeguemo-nos ao Senhor Jesus Cristo e ao seu santo Evangelho, crendo que Deus fez a promessa, crendo no Deus que fez a promessa. Creiamos nele, irmãos, para que você possa perceber o que? Do mesmo modo como aconteceu com Abraão, versículo 19: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, 100 anos e a idade avançada de Sara, ou seja, embora olhemos para a nossa condição miserável de pecado, não enfraqueçamos na fé, embora vejamos que por nós mesmos jamais poderemos chegar ao lugar onde foi nos prometido, a glória eterna com Cristo. Não olhe para isso, não duvide por incredulidade da promessa de Deus, porque se Ele fez a promessa, Ele nos levará até lá. Esse é o ponto. Agarre-se nisso, apegue-se nisso. Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Confie no Deus de Abraão. Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu. Ele nos justifica, Ele nos santifica e Ele nos glorificará. Creia nele, olhe para Ele. Pelo que isso lhe foi imputado também para a justiça. E não somente as coisas dele, ou seja, isso não aconteceu somente com Abraão. Isso também foi escrito para quem? Para nós. Para nós. Posto que a nós igualmente nos será imputado o que? A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Estão percebendo? Creia no Deus de Abraão, Ele que traz a vida a quem? Os mortos. Creia nele, porque Ele trouxe a vida a quem? Cristo Jesus. E nós, em Cristo Jesus, fomos trazidos à vida. É nesse Deus que nós cremos, a Cristo Jesus, o qual foi entregue por causa do que? Das nossas transgressões, e ressuscitou por causa do que? Da nossa justificação. Olhe para Cristo, a obra está consumada, acabou. Ele morreu pelas nossas transgressões, Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. O próximo versículo é o que? Justificados, pois,
mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Creia no Deus que fez a promessa. Creia no Deus que trouxe a realidade, essa promessa em Cristo Jesus. O Deus que traz a vida, os mortos. O Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Amém, irmãos? Então não deixem de crer, não deixem de se apegar, não duvide da promessa divina, porque essa promessa é divina. Não duvide da promessa que Deus fez em Cristo Jesus, apegue-se a ela. Tenha certeza de que você está salvo em Cristo Jesus, e tenha certeza que você agora tem todos os meios para viver uma vida santa, livre do pecado diante de Cristo Jesus. Se você está entregue diante dos seus pecados, prostrado diante dos seus pecados, você ainda não foi a Jesus, ou você não está olhando para Ele. Olhe para Ele. Você creu? Apegue-se a essa confissão. Apegue-se ao Senhor Jesus Cristo e olhe para quem? Para Ele. Por tudo o que há em Cristo Jesus, viva uma vida santa, dependente dEle. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus eterno, Tu na Tua soberania, ó Pai, e na Tua majestade, Tu enviaste o Teu Filho amado para morrer, ó Deus, por pecadores miseráveis como nós. Ó Senhor, quantas vezes, ó Pai, temos passado, meu Deus, por situações de miséria espiritual, porque não olhamos para Ti, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a Ti, o Deus Pai, que enviou o Teu Filho amado a esse mundo para morrer em nosso lugar. Ó Senhor, quantas vezes temos vivido, ó Pai, uma vida de miséria, porque nós não nos apegamos à Tua palavra, a quem Tu és. Ó Senhor, abre os nossos olhos, porque as riquezas que temos em Cristo Jesus, meu Deus, são muito grandes, são muito ricas as Suas grandiosas e preciosas promessas. Ó Senhor, tudo temos em Cristo Jesus, tudo que concerne a vida e piedade já nos foi dada nele. Restituiu o gozo da nossa salvação ao olharmos para Cristo Jesus. Não permita, ó Pai, que fiquemos olhando para nós mesmos. Quão grandes riquezas nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo. A Tua graça, ó Pai, tem sido superabundante em nossas vidas. Ó Senhor, Tu já nos escolheste, nos concedeste, ó Pai, fé. Por meio da Tua graça, nos aproximaste de nosso Senhor Jesus Cristo, nos levaste até Ele para prostrados, rendidos aos pés dEle, reconhecendo nossos pecados, nossas misérias, sabemos, ó Pai, da condenação, da Tua ira que está sobre a nossa cabeça, e recorremos ao Senhor Jesus Cristo. A Ele já fomos, a Ele já estivemos diante dEle, já estivemos prostrados, ó Pai. Ó Senhor, abra os nossos olhos para que possamos viver vidas santas, voltadas a Ti, pela fé, em dependência de Ti, ó Pai. Ó Senhor amado, quantas riquezas temos diante da Tua presença, quantas riquezas, ó Deus. Faça-nos enxergar, ó Pai, que nós somos justificados, estamos justos diante de Ti, na Tua face,
pelos méritos de Cristo Jesus. E leva-nos, ó Pai, a entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Ó Senhor, leva-nos a entrar com intrepidez pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos receber socorro na ocasião oportuna. Pois sabemos que nós temos um sumo sacerdote que se compadece sim das nossas fraquezas. E como diz em Hebreus, capítulo 7, verso 25, Pai, nós temos o Senhor Jesus Cristo que vive interceder por nós. Ele é o nosso Salvador completo. Ele já realizou uma obra regeneradora, Pai, por nós. E hoje Ele vive interceder por nós, guiando-nos continuamente até a glória. Ó Senhor, leva-nos a nos apegar a essas verdades, Pai. Abre os nossos olhos, aumenta-nos a fé, para que descansemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, sabendo que Ele é a concretização das Tuas promessas, pois crendo nele, glorificamos o Teu santo nome e fazemos de Ti verdadeiro. Ó Senhor amado, quantas riquezas nós temos em Cristo Jesus. Somos-te gratos, Pai, pelo nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos. Amém.